Olá pessoal, tudo bem? Acho que já vamos dar início aqui, tá? Hoje eu vou comentar um pouco aí sobre, vou colocar aqui a agenda aqui do dia, sobre o encerramento, tá? Do primeiro trimestre, primeiro semestre de 24, tanto do mercado de crédito, principalmente de FDICs, que acho que todos sabem que a gente é mais especialista no assunto, tá? Então, para começar aí, né, esse primeiro semestre, né, acabou sendo muito bom aí para o mercado de FDICs, começou muito aquecido, né, os fundos foram captando aí para atender o alto volume de operações que tivemos, né, seguindo um pouco da tendência do último trimestre de 2023, né, porém é algo até um pouco incomum, né, esse primeiro semestre, devido à sazonalidade, né, gerar todo esse movimento aí positivo, tá? Mas não podemos esquecer, né, que tivemos aí uma quantidade grande de pedidos de recuperação judicial, né, algumas RJs aí, mas o bom humor aí do mercado, principalmente para a FDIC, né, seguiu aí com depois no primeiro trimestre também aquecido, né? O segundo trimestre, né, fechando o semestre, foi bem interessante, tá? O que aconteceu? Em abril, mais ou menos, né, quando o governo anunciou aí alterações da meta, do déficit para o próximo ano, né, para zero, acabou desencadeando uma revisão dos cenários, né, e uma desancoragem da expectativa de inflação para 25, né? Essa expectativa do mercado levou à decisão não unânime ainda, né, do Copom, de reduzir a intensidade do corte de juros previsto para 0,25, né, na penúltima reunião, tá? É, uma, uma outra, eu vou comentar aqui um pouquinho sobre o mercado de crédito, né, middle market, tá? Que são os FDICs. Assim, depois dessa última reunião do Copom, né, ficou claro que o mercado, que as taxas de juros devem se manter aí em dois dígitos até o final do ano. Um possível aumento na taxa já precificada na curva de juros futuros, né? Então o mercado está um pouco apreensivo com isso. Com o custo das dívidas mais elevado por período maior, é esperado que o volume de pedidos de recuperação mantenha ainda crescente, tá? Aumentando a insegurança dos bancos, isso acaba trazendo naturalmente uma oferta de crédito aí para as pequenas e médias empresas, que são obrigadas, né, a buscar as linhas um pouco mais caras junto aos FDICs. E foi isso que aconteceu, né? A gente confirma esse movimento, né, o aumento das operações, o volume das operações, né? A gente vem batendo aí recordes atrás de recordes. Teve um dia aqui, a gente normalmente opera 60, 70 milhões por dia, né, de compra de duplicata, principalmente, e teve dias aí que a gente bateu 150 milhões operadas em um único dia, tá? Bom, apesar das oportunidades que se apresentam aos FDICs nos próximos meses, é preciso manter a cautela e analisar bem as operações para ficar de fora aí dos pedidos de RJ, né? Então, tantas consultoras que são, né, hoje os originadores dos nossos fundos, né, como acho que a maioria sabe aí, né, essa diferenciação, né, o originador, que são as consultoras, e a gestão, né, que é a gestora aqui, M8, estamos trabalhando aí em conjunto, né, justamente para garantir um bom desempenho aí das cotas subordinadas, né, que vem aí, né, naturalmente, inclusive, reduzindo os índices de perda, né? Hoje, eu vou mostrar aí um comparativo entre os nossos fundos. Hoje, os índices de PDD, que a gente fala, estão abaixo de 4%, que acaba impulsionando aí um desempenho bom para as cotas júniores e, naturalmente, aumentando a subordinação, né, dos nossos fundos, tá? Com relação ao mercado de high grade, né,
Acho que todo mundo vem acompanhando, né? Os spreads, os prêmios aí, como a gente diz, estão bem baixos, né? O mercado está muito comprador, tem muita liquidez e as emissões primárias já não oferecem, principalmente das grandes empresas, já não oferecem um retorno muito condizente com o risco e o custo de oportunidade para os fundos de crédito, tá? Então, o desempenho segue influenciado pela piora tanto no cenário local, né? Até mesmo depois da decisão acertada do Copom de manter os juros, né? E mostrar um consenso na decisão e continuar defendendo, né, a credibilidade do Banco Central, tá? Então, esse é um resumo básico aí do nosso mercado de crédito, middle market e o high grade. Eu vou passar aqui o slide agora para os nossos principais fundos, com os resultados e um comparativo aqui entre eles, tá, gente? A gente tem aí, né, como vocês sabem, o M8 Credit Opportunities, tá? Ele está fechado hoje para captação, né? Então, até algumas perguntas que houveram aí essas últimas semanas, que o PL dele vem caindo, né? Natural, mas a média de resgates que a gente vem tendo se mantém, né? Nos últimos 2 anos aí, a gente está com a mesma média até hoje, só que o fundo não capta mais, né? Então, a média de resgate continua. O fundo está com 802 milhões de patrimônio. A diversificação da carteira, antes a gente estava com por volta de 36, 37 fundos, a gente aumentou um pouco mais para 44 FDICs hoje, tá? A liquidez dele continua aí, liquidez até 30 dias, tá, gente? Porque as cotas de FDIC sênior, elas pagam em até D30. Então, continua aí 29, quase 30%, né? A subordinação júnior, como eu falei, acabou melhorando. A gente saiu de 34,5 aí para 36, porque realmente os FDICs operaram bastante, não pegando, né, RJs, né, ou PDDs, esse índice aí acabou subindo um pouquinho, então estamos com 36% de subordinação júnior média, tá? E como eu comentei, o índice de perda do Opportunity está em 3,68, ok? O resultado dele aumentou um pouquinho, né? Então a gente estava rodando aí a 124, 125, a gente melhorou um pouco aí o resultado dele, foi para 126 no mês, né? E no ano segue essa rentabilidade também, tá? O Advanced, né? Acho que vocês todos que estão aqui no call conhecem, ele é o segundo fundo da estratégia, tá? A gente fechou o Opportunities justamente para privilegiar o resultado dele, né, e continuar performando bem. A gente teve taxas muito interessantes no pós-pandemia, né, emissões ali a CDI mais 4,5, 5 na sênior. Então, se a gente colocasse, né, outros ativos na CDI mais 3, a gente ia prejudicar a rentabilidade e a gente preferiu fechar ele para captação, né? Privilegiar os investidores que entraram no começo e manter uma rentabilidade, um resultado positivo aí para os investidores, né? Então, o Advance segue a mesma linha, vocês podem acompanhar aqui, né? Apesar do PL dele ainda estar menor, obviamente, né? Ele não tem um ano ainda o fundo, tá? Mas já está com 134 milhões. Esse mês aí foi uma captação forte, 43 milhões, se não me engano, tá? Diversificação da carteira, né? Está um pouquinho abaixo do que é o Opportunities, né? São 40 FDICs, mas mesmo assim consideramos uma diversificação relevante, tá? Liquidez dele é um pouco maior, tá? Com 31,23. Mas se vocês olharem na carteira ali em cima, né? Até em mezanino, né? Cota mezanino, que tem um risquinho um pouquinho mais alto do que a sênior, ele está com uma exposição um pouco menor do que o Opportunities, inclusive, e um caixa maior, né? A gente combinou que esse fundo teria no mínimo 5% de caixa, tá? Então a gente não tem isso, então está com quase 6% de caixa. Voltando para subordinação júnior, está um pouquinho abaixo dos 36% que é o Opportunities, né? Então 35,84. Com relação aos índices de perdas, PDDs, está um pouquinho acima, né? É um ajuste muito mínimo ali, né? Mas ambos abaixo de 4%, tá? O fundo roda aí um pouquinho abaixo do que é
percentual do CDI do Opportunities, então a gente roda 123, justamente porque a gente comprou cotas a CDI mais 3,5, CDI mais 3, para montar essa carteira também, tá? No ano, ele está rodando a 123,78, né? Então, por isso que está aqui no 124 no ano, tá? É uma questão de arredondamento. Desde o início, 124. Temos um outro fundo que está hoje só disponível no BTG, né? Ele é um fundo um pouco mais arrojado, vamos dizer assim, tá? Que é o Strategy, ele está sob demanda no BTG. Ele é um fundo somente para investidor profissional, tá? Mas que contém aí uma carteira, né, que além de cota mezanino e sênior, ele possui cota subordinada. São 12 cotas subordinadas, somente de fundos sob gestão M8. Então, esse fundo, praticamente 92% das cotas são de fundos geridos pela M8, onde a gente consegue ter uma abrangência, um controle muito maior das informações, né? Nós que aprovamos todos os créditos, todas as operações que esse fundo compra, tá? Participamos ativamente de comitês, né, junto às consultoras, né, justamente para ajudar no processo de aquisição dos recebíveis, né? Hoje ele tem aí uma subordinação também de 34,80, são 24 FDICs, né? A liquidez, mesmo que ele é um fundo de 361, a liquidez dele para 30 dias é de 30%. A gente gosta de manter essa liquidez aí de 30% para todos os fundos. Notem que o índice de perda deles, né, médio, a PDD, está em 2,54. Ele é um fundo um pouco mais agressivo, então a gente cobra 2% de taxa de administração e 20% de performance, tá? E, obviamente, uma rentabilidade aí de 156, 150%, que é nossa meta de rentabilidade, tá? Eu vou passar aqui a carteira rapidamente dos três fundos, tá? Então, aqui a gente pode observar os mesmos índices que eu coloquei ali na tabela, mas aqui são a diversificação da carteira por FDIC. A gente tem uma exposição um pouco mais alta nos dois maiores fundos da casa, tá? Que são fundos de aproximadamente 500 milhões e um outro de 1 bilhão. Tá? São três fundos em cada um deles. Aqui o Advanced já a gente montou ele nesse último ano, a gente já montou ele com uma diversificação ainda maior. Uma posição, o maior FDIC é de 6,52, tá? De concentração. Eu acho que a M8 preza muito por isso, né? Acho que a maioria já conhece, a gente preza pela pulverização. Essa carteira hoje tá com mantém-se com 6 mil cedentes, 6 mil empresas que a gente compra recebível e 180 mil sacados, né? Que são os pagadores dos boletos, tá? Então, a pulverização, tanto na carteira de crédito como na diversificação da carteira, é consideravelmente alta aí quando a gente fala de FIC-FINs que compram cotas de FDIC, tá? O Strategy segue na mesma linha, a gente tem uma posição um pouquinho maior no maior fundo nosso, tá? Mas hoje ele está com 24 fundos, né? Como a gente tinha falado. Seguindo aqui, a gente tem mais dois fundos, né, de renda fixa, o M8 Capital Plus, tá? Que é um fundo 175, né, que está aberto aí para o mercado. Hoje o fundo tem 150 milhões. É um fundo que tem aí até 40% em cotas de FDIC sênior e aberto. A gente só pode comprar cota de FDIC sênior, né, que paguem até 30 dias, até porque esse fundo é D mais 32. Então, essa é a regra em regulamento. O que a gente fez recente nesse fundo? A gente sempre teve um pouco mais de debêntures, né, de grandes empresas. A gente trocou um pouco, né, como eu comentei, né, mercado muito comprador e falta de prêmio, né, para essas debêntures, a gente trocou e observou que as letras financeiras de banco estavam pagando
um pouco mais, então trocamos um pouco, aí, invertemos a mão, a gente chegou a ter aí coisa de 25, 26% em debêntures, e hoje a gente está com 15% em debênture e 26% em letras financeiras. Caixa está um pouco mais alto, né? A gente tem um pouquinho uma exposição em NTN-B bem curta, justamente para carrego aí, praticamente igual ao CDI, né? E o restante é caixa, fundo DI, tá? Ou compromissadas. Então, o fundo vem performando, eu acho que bem desde o início, né? Hoje a gente, desde o início, a gente está a 118 e no ano 116, tá? Esse mês já está aí voltando para 116. Mês passado teve algumas reprecificações de mercado, a gente rodou a 107% do CDI, e esse mês já está rodando a 115, 118 normalmente, tá? O fundo de previdência, eu acho que é um grande destaque aí do mercado. Era um mercado que a gente não. O mercado de previdência em si, a gente não tinha nenhum fundo, né? Abrimos ele no ano passado, em janeiro do ano passado, e o fundo hoje, infelizmente, ainda só está no BTG, na seguradora do BTG, porém estamos fazendo uma outra estrutura de FIFE para que a gente consiga também atender outras casas ou outros gestores que querem investir direto, tá? Então, quem tem hoje uma estrutura, já um FOF de previdência, em breve aí poderá investir no nosso FIFE, ou Master, tá? Então, isso já está encaminhado, em breve deveremos ter aí um novo FIFE que poderá receber investimentos não só da seguradora do BTG, mas de outros fundos exclusivos, de outras casas, tá? Esse é um fundo também, né, que opera aí com 1% de taxa de DM, né, com 10% de performance, igualmente o Capital Plus, tá? O resgate dele é um pouco mais curto, né, um D9, né, isso foi um pedido, inclusive, do pessoal do BTG, quando a gente formulou o fundo, e com isso a gente acabou, obviamente, trazendo aí fundos, uma, ativos que tenham curta duração, né? Então a duration aí da carteira de ambos os fundos, né, especialmente da Previdência, gira em torno de um ano e meio, um ano e 6 meses, tá? Então, isso, a gente considera que isso traz também menos volatilidade para o fundo, né, e traz um conforto maior aí para os investidores que não querem ver muita oscilação na renda fixa, né? Hoje em dia está difícil isso, né? Não está fácil manter os fundos sem volatilidade, né? O mercado secundário no Brasil desenvolveu muito, né? Era um mercado menor, né? E a gente percebe que hoje existe muito mais operações, né? E isso acaba trazendo mais volatilidade, né? Então, hoje a carteira dele aí compõe, é composta por até 25% também em cotas de FDIC sênior aberta, né? Essa é uma regra da SUSEP. Hoje também fizemos a mudança, então são 18% em debênture e 29% em letra financeira, tá? Título público é basicamente caixa, e a gente tem uma posição pequena em NTN-B curta, exatamente igual aos 8% que a gente tinha feito lá no Capital Plus, tá? Mas é uma operação de carrego também. Passando aqui, a gente percebe, né? Aí essa que é a ideia, para mostrar para vocês um pouco. Hoje a gente, né, no primeiro gráfico aí que traz a participação por indexador, a gente tem aí por volta de quase 70% em CDI+, tá? Percentual do CDI, 11%, né? E o percentual da Selic, que são as letras financeiras que são atreladas, né, é a mesma coisa que o percentual do CDI, tem por volta de 11% também, tá? Isso para o Capital Plus. Agora, o interessante é aqui, né? No high grade, né, a maioria dos ativos são AAA na carteira, isso contando as letras financeiras e debêntures.
20%, por volta aí de 20% duplo A, né? São pouquíssimos ativos que têm o duplo A. É, a participação dos FDICs, a maioria dos FDICs hoje são classificados no excedente sacado, são classificados como A, rating A, por agências locais, Austin, Liberum, né? A gente tem hoje poucos ativos que são aí triple B ou não tem rating. E quando eu falo que não tem rating, é porque são emissões dos FDICs aqui da casa, que não tem a necessidade de ter rating, mas tem a subordinação, tem toda os controles, né, que a gente já demonstra aí para vocês com o tempo. O Previdência, praticamente uma carteira muito similar, né? Porém, lembrando, ele tem até 25% em cota de FDIC, né? CDI mais 63%, percentual da Selic 10%, e um pedacinho aí IPCA, né? Tem algumas debêntures que são atreladas a IPCA, tá? Mas a gente prioriza o CDI mais para trazer aí, como eu falei, menos volatilidade. Aqui, né, aqui é um índice um pouco maior do que o Capital Plus, né, em relação a AAA das empresas, a gente está falando de 92% da carteira e 5,83% de duplo A, tá? Rate dos FDICs a mesma coisa, 90% é A, né, como eu comentei, tá? Então, é um pouco disso que eu queria falar para vocês, né? E se vocês tiverem alguma nesse feriado aí chuvoso, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, estou à disposição aqui para perguntas. Estão perguntando se o Strategy está disponível em outras corretoras. Sim, ele está na Oraman. A Oraman agora foi comprada pelo BTG também, está nesse processo de migração, tá? Mas ele está disponível lá na Warren também e na Nova Futura, tá? Só não está na XP e na Toro hoje. Nas outras, mas a maioria é sob demanda, tá, gente? Então, precisa pedir no BTG, ou não sei se como assessor vocês conseguem enxergar. O cliente final não consegue, mas acho que vocês no BTG talvez consigam enxergar. E na hora, mas, se eu não me engano, também estava sob demanda, tá? Então, se tiver mais alguma questão aí para perguntar no chat, bom, vamos lá. Quais fundos não têm come cotas? Importante essa pergunta. Hoje, todos os fundos ainda são considerados FIC-FINs, são multimercados, e estão em transformação junto ao BTG, né? Nós já pedimos a transformação e deve sair uma convocação de uma assembleia, tá? Para que seja aprovada a transformação em FDIC. A partir do momento que é transformado em FDIC, aí nós vamos ter que contar aí com o apoio de vocês nessa votação, nessa consulta formal que vai ser, para para que, né, seja transformado em FDIC. Eu acho que não vai haver problema nenhum, né? Óbvio, é uma questão prioritária aí, né? E que vai trazer benefícios ao cliente, mas isso deve ocorrer, né? Finalizar isso, né? Nós estamos em julho, no final de setembro, outubro. Então a gente vai pegar aí o segundo semestre aí, talvez sem o Come Cotas já, né? Esse processo tá um pouco lento aí em todos os administradores, mas eles prometem que tá andando, tá? Vamos lá, peraí, tem mais uma aqui. Algum limite de capacity para o advance, né? Bom, a estratégia como um todo, Marcos, a gente pretende atingir 2,5 bi, né? Então, como a gente fez com Opportunities, né? A gente pegou um momento de mercado
que o fundo conseguiu aí cotas de FDIC, a CDI mais 4,5, 5, como eu comentei na sênior, né? Então, e chegou no momento que a gente falou, opa, a gente precisa encerrar para não prejudicar. Então, é difícil de falar um número exato, tá? Mas pode ser que com 800 milhões, dependendo do mercado, a gente, 100, 900 milhões, como a gente fez com o Opportunities, a gente pense num fechamento para captação. Mas a nossa ideia é chegar, né, o mercado de multicedente, multisacado hoje no Brasil, ele é de 45 bi. Então, a gente entende que ter 2,5 bi não compromete muito a nossa estratégia, né? Então, estamos aguardando aí o mercado, mas acho que a gente vai captar aí por volta de 900, 1 bi no Advance, tá? E aí repensar, a não ser que o mercado tenha alguma notícia muito diferente aí, ou as cotas oscilem novamente, a gente pode ter alguma alteração nisso. Mas por enquanto a ideia é mais 1 bi no Advance, então. Vamos lá. O Gil está perguntando aqui. Só um minuto. Sobre essa nova alteração tributária, né, igualando o FDIC à instituição de pagamento. Realmente, na semana passada, teve soltaram um texto da PL, da reforma tributária, incluindo fundos de investimentos, né, como um todo, e aí depois, lá dentro da norma da PL, definiram que o FDIC seria o fundo a pagar esse novo imposto de bens e serviços, tá? Hoje saiu uma matéria também no Valor, se não me engano, né, contando um pouco mais sobre isso. De fato, assim, né, foi incluído no texto, mas hoje existe né, acho que os entes aí, né, tanto o Ambima, como vários outros entes voltados para esse mercado de fintech, startups, que tem hoje vários fundos de fintech por trás, né, então já tem um movimento forte aí para tentar retirar o FDIC do contexto, tá? Mas ainda é algo muito novo, ainda não temos ainda muita informação sobre o que vai acontecer, tá? Mas assim, se de fato isso ocorrer, quem vai recolher esse novo imposto vai ser a cota subordinada júnior, né? Vai ser o dono da consultora, quem está originando o crédito, e não a cota sênior, nem a cota mezanino, que tem já uma meta pré-estabelecida de rendimento, né, que é a cota dos investidores, é a cota dos nossos fundos. Mas isso vai penalizar um pouco, né? A gente não sabe quanto ainda, quanto que essa carga tributária significa no resultado final dessa cota subordinada, mas seria um custo a mais para o originador, para o consultor, né? Ele que está ali operando as duplicatas, ele teria um custo a mais, que seria esse imposto de bens e serviços, tá? Marcos perguntando aqui também, o aumento de fundos, né, de FDIC tem atrapalhado a busca por bons créditos. Realmente, acho que hoje temos novos entrantes no mercado, né? Acho que o FDIC virou um produto bem mais conhecido, né? Principalmente depois também da última regulação aí de fundos fechados, onde foi, foi instituída a isenção do Come Cotas, né? Ele virou um fundo especial aí, vamos dizer assim, né?
tanto para famílias, né, de wealth, como também o mercado em geral, né? Acho que foi uma decisão boa, né, acertada aí do governo. Não sei se eles queriam exatamente isso, mas acabaram acertando, né? Então conseguiram tributar os super ricos e ao mesmo tempo, né, deixar os investidores gerais, com investidores comuns, com a isenção do come cotas. Isso foi bem bacana e, querendo ou não, incentiva o fomento aí desse mercado, né, que gera emprego, né, que é a middle market, né, as pequenas e médias empresas. Mas eu acredito que com a chegada desses novos entrantes, né, é um jogo até, né, que tem que ficar atento, né, justamente porque tem gente que tem experiência e tem gente que não tem, né? Então, a gente não está vendo isso como um problema, porque o nosso modelo, né, ele é muito bem formatado. Se tiver enquadrado no nosso modelo de, no mínimo, 30% de subordinação, o originador ali, o consultor de crédito, tem um histórico muito coerente no mercado, de não ter tido problemas, não ter tido escândalos, né? Então, a gente busca muito isso, né? A gente traz governança para dentro desses FDICs. Então, assim, não tem atrapalhado muito, não, né? Mas óbvio que vão aparecer operações, né, que, né, como já apareceram várias aqui, que a gente não aprovou, né? A gente já analisou mais de, não sei, acho que já deve estar um número em 350 FDICs, e hoje a gente tem aí por volta de 50 FDICs aprovados, né, que se enquadraram nesse modelo, tá? Então, a gente espera que a concorrência, né, que os nossos concorrentes são parceiros, tem muito FIC FIM, né? O FIC FDIC, FOFs, que compram as cotas dos nossos FDICs, né? E sabem trabalhar bem, né, esse casamento de ativo e passivo. Eu acho que isso que é o mais importante. E com esse movimento que vem muita liquidez, né, para os FDICs, com certeza, né, com dinheiro na conta, é mais provável que o gestor faça alguma besteira e compre algum crédito que não seja adequado. A gente torce aí para o mercado não entrar nessa, tá bom? Obrigado a você, Marcos. Gil, está respondida a sua pergunta? Ou alguém mais aí tem alguma questão adicional? Tá ótimo, gente. Então, acho que vou dando um adeus aqui e bom final de feriado para vocês. Mês que vem a gente volta aí com uma nova live aí de resultados, tá bom? Obrigado, boa tarde.